Ó, Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, de partilhar com seus amigos, familiares e também inimigos, e também de deixar os seus comentários aqui. Aqui será um espaço democrático e você pode dizer o que você quiser dizer, desde que diga com ternura e com respeito. Tá certo? Bem, o nosso vídeo de hoje é um pouquinho longo, né? É um estudo, não é um mero vídeo, é um vídeo de estudo, é um de estudo teológico e usando aí aquilo que eu chamo de método panalítico crítico interdisciplinar, que é o método que eu tenho utilizado nos últimos 10 anos para pesquisas as mais diversas e aplicadas também ao texto da Bíblia, que nada mais é do que você agrupar o maior número de informações das ciências, fazer com que elas dialoguem e a gente possa compreender melhor a revelação que o Senhor tem para nós. Bem, por que nós resolvemos falar um pouco nesse tema, um tema muito importante, que é a relação do feminismo com a Bíblia e as distorções interpretativas, tanto por parte de pessoas progressistas, ditas de esquerda, né, e são termos muito relativos, como também alguns teólogos de direita, também chamados também de conservadores, né? Bem, mas não estamos preocupados com essas nomenclaturas aí ideológicas, né? A nossa preocupação é com a interpretação em si, né? Eu sou adventista, já falei para vocês em outras ocasiões que eu já trabalhei para a Igreja Adventista como pastor ordenado por 15 anos. Hoje trabalho como capelão, como pastor universitário, né, e professor também de filosofia, direitos humanos e teologia no Centro Universitário INTA-UNITA. E a minha preocupação, meu campo de atuação, de estudo, é a hermenêutica, né? A interpretação. Então, para isso, eu estudo psicanálise, estudo psicologia, filosofia, semiótica, tudo aquilo que me ajude a interpretar, seja comportamento, seja ideias, seja eventos, seja qual for o objeto de estudo, né? E o que eu tenho observado nos últimos anos, né, é que as pessoas não estão mais preocupadas nessa sociedade pós-moderna e extremista, né, cheias de ideologias. Parece que as pessoas não estão tão preocupadas com a epistemologia em si, ou seja, a busca da verdade, né? Elas estão mais preocupadas em provar que o outro está errado, né? E nessa ânsia de provar que o outro está errado, nós poderemos cair na armadilha de errarmos também, porque somos seres humanos, né? E eu tenho observado alguns vídeos, né, produzidos por adventistas, né, pastores e oficiais da igreja, membros, etc., né, que tem me preocupado um pouco em termos de interpretação, né? Em termos de interpretação. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns, não vou passar vídeo, né, mas vou apenas mostrar para que vocês vejam e eu vou pontuar algumas coisas positivas e negativas desses vídeos e da necessidade que nós temos de corrigir a nossa abordagem quando formos falar, nesse caso aqui, sobre a questão de feminismo e a Bíblia, para não cometermos erros, né? Porque se nós não soubermos usar as armas da luz, não devemos usar as armas das trevas, né? Então, para aqueles textos que nós não temos explicação, o Wittgenstein, né, já dizia, né, daquilo que não se pode falar, se deve calar, né? E nós, como teólogos, também deveríamos reverentemente, diante daqueles textos que nós não temos uma explicação, aquele silêncio reverencioso de que a nossa racionalidade tem limitações e que Deus um dia talvez revele os segredos da sua palavra, né? Que nem tudo está realmente tudo compreendido. Essa semana eu postei no Facebook um pensamento que diz mais ou menos o seguinte, que nenhuma interpretação
é capaz de esgotar um sentido da Bíblia, né? Um sentido de um texto. Né? Nenhuma. As grandes interpretações que a igreja tem, que o cristianismo tem na sua história, não consegue esvaziar o sentido do texto bíblico, porque a palavra do Senhor se renova, como diz o profeta Isaías. Né? Bem, então vamos agora para olhar com um olhar crítico, um olhar introspectivo, um olhar para dentro, um olhar para nós adventistas do sétimo dia, um olhar para o nosso movimento, que nós amamos, de como podemos mudá-lo, como podemos influenciá-lo, como podemos corrigi-lo, né? Porque corrigir também é um ato de amor, né? Devemos lembrar disso, né? Que é uma teologia bíblica, para que possamos dar a mensagem ao mundo, mas uma mensagem clara, uma mensagem onde a verdade e o amor seja uma equação permanente na nossa fala e no nosso comportamento, tá certo? Então, eu vou partilhar agora com vocês, né? Deixa eu partilhar aqui. Deixa eu começar aqui apresentando alguns desses vídeos. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui está. Logicamente, se não der tempo de abordar tudo nesse vídeo, nós iremos continuar. Eu volto a falar para vocês que é um vídeo aula, né? Não é um vídeo aí de promoção, etc, etc, né? Aqui é um mingauzinho mais grosso, né? Mais consistente. Pessoal, vamos começar por esse vídeo, deixa eu colocar aqui, né? Da Nova Semente, né? Que é um movimento em São Paulo da Igreja Adventista que foi feito para atingir determinadas classes sociais. E essas coisas realmente preocupam, né? Porque o diabo é especialista em desvirtuar as coisas de Deus, né? Esse movimento tem dado já muito o que falar em nosso meio, né? Muita coisa já tem sido falada, já tem sido dita, etc. Eu nunca assisti um culto, então, portanto, não posso falar, porque tenho visto só de internet, etc. Mas essa fala aqui, nesse post, que está aqui no canal, né? Da Nova Semente, o Ser Feminista e a Bíblia, né? É onde o pastor Edson Nunes Júnior, é um homem muito inteligente, né? Pelas suas falas, que eu já assisti algumas palestras dele, e essa irmã que eu não sei, não conheço, não sei se é irmã, se é um convidado, eles falaram algumas coisas que me preocuparam, pessoal. Me preocuparam como teólogo, como intérprete da palavra, né? Porque essa senhora tem um determinado momento que ela diz assim, que você lendo as primeiras páginas da Bíblia, é impossível não ser uma feminista, né? Aí o pastor se aproxima e cita um texto, né, de uma escritora africana, né, uma feminista, uma ativista feminista, né, embora seja uma das moderadas, né? Mas, para todo efeito, toda a exposição, na minha opinião, foi uma exposição muito falaciosa. Né? Por quê? Porque não apresentou, pessoal, eu tenho dito aqui, nós temos que ser honestos intelectualmente. Né? Temos que ser honestos. Se não conseguimos ser honestos espiritualmente, mas pelo menos intelectualmente nós temos que ser. Né? Então, quando você não aprende, né, como intelectual, a fazer análise, né, você não deveria se aventurar a expor temas complexos demais. Né? Se você não tem essa expertise suficiente para você avançar. Né? Então, fizeram uma abordagem muito açucarada do feminismo, não apresentaram a verdadeira face, que é uma face dupla, entre o bem e o mal, ali convivendo na mesma caixinha de Pandora. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Você pode assistir e tirar suas próprias conclusões e depois deixar aqui os comentários. Alguém pode dizer, mas você está fazendo comentários da igreja adventista, você não disse que era adventista, que amava tanto. É por isso que eu estou fazendo, porque sou adventista e amo. Essa outra palestra aqui, pessoal, do Cristianismo, Mulheres e Feminismo. Eu não sei quem é esse casal, não conheço, né?
parece ser um casal de pastores, está no canal aqui do Michel Borges. E, pessoal, uma preciosidade. Eu convido vocês a assistirem todo esse material aqui. Muito bom. Por quê? Porque eles mostraram o movimento feminista de forma muito equilibrada, mostrando as suas faces, aquela face não mostrada, da participação das mulheres evangélicas na história das sufragetes, nas histórias de movimentos da reforma indumentária, da reforma de saúde, e foi um material, realmente fiquei impressionado, maravilhado. Eles disponibilizaram materiais aí pela internet, então eu aconselho, né, que você olhe com carinho esse material. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui, que é mais... Espera aí, pessoal, porque isso aqui está impedindo aqui de você... Pronto. Esse outro material do Leandro, que eu quero comentar daqui a pouco, esse aqui é do meu querido pastor, foi pastor lá em Sobral, né, durante quase uma eternidade, né? Acho que passou tempo igual a mim lá na Central de Fortaleza, né? E eu fiquei feliz de saber que nesse exato momento que eu estou gravando, ele está na Central de Fortaleza, né? E eu fiquei com ciúme, porque todo pastor que vai para ali, eu fico com ciúme, porque aquela igreja é uma igreja que a gente tem uma relação de amor de muitos anos. O pastor Gilberto Tais, né? Ele fez esse vídeo aqui que eu procurei a segunda e não encontrei, pessoal. Não encontrei e fiquei decepcionado. Não sei se ele gravou ou foi incompetência minha, não encontrei. Muito bom porque ele mostra a parte histórica sem ser desonesto intelectualmente, né? Foi muito objetivo, muito capaz, e eu aconselho vocês procurarem na internet aí no canal dele, né? Que eu sou inscrito aqui também, né? E você vai encontrar essa palestra aqui. Também é uma palestra, tipo documentário, muito bem feito, que ele fez, a origem da identidade de gênero, apoderamento feminino e o pretendido fim da família, né? Muito bom, né? Muito bom para que você entenda o que está acontecendo dentro e fora da igreja, né? E aqui, esses dois aqui, o Leandro, né, e esse jovem pastor, parece que é Eleazar, né, o nome dele, muito simpático, né, muito competente, né, muito competente. E o Leandro também, que é um grande apologista, todos os dois aqui são grandes, né, apologistas, né, dois grandes apologistas. Pessoal, mas eu tenho uma reserva, né, com apologistas, né, por quê? Porque apologistas têm a tendência de lapidar informações para que elas se encaixem nas suas respostas, né? E como exegeta bíblica, né, como teólogo biblista, né, eu não consigo ingerir esse tipo de coisa, né? Então, há duas coisas assim que eu faria uma crítica construtiva, né? O Leandro e também o pastor Eleazar, eu acho que esse nome, viu? Estou bem certo, é que eles apresentaram uma visão um tanto romântica de Gênesis 3 e o verso 16. Né? São dois grandes apologistas, sem dúvida, né? Mas são seres humanos. E... Por que eu estou falando isso? Porque se a gente está dando a mensagem ao mundo, a gente não pode omitir informações, mesmo que essas informações venham contrariar totalmente o nosso sistema de crenças. Porque quando a gente admite a nossa fraqueza, nós não somos fracos, nós somos fortes. Agora, quando a gente omite as nossas fraquezas, aí sim que nós somos fracos. Não sei se está dando para entender essa linguagem tão enfraquecida, né? Tá certo, pessoal? Então, o que é que eu quero corrigir no bom sentido, né? Eu acho que todos... Leandro não, que Leandro... Mas esse rapaz aqui, eu acho que tem dado até para ser meu filho, né? Pela cara dele. Né? Então, eu gostaria de introduzir, né? Não nesse vídeo, porque esse vídeo foi só para você contextualizar essa problemática que está existindo em nosso meio, né? Para você compreender sobre a necessidade que nós temos de uma certa honestidade
bíblica, né? Metodológica. Né? Quando eu falo isso, alguns colegas meus, né, pastores e não pastores, mesmo de igreja, pessoas que amam aí o saber, né, eles, mas Evandro, você também, né? Você chamando aí de desonestidade intelectual, não é uma palavra muito boa, né? Tal, essa questão politicamente correta, né? O que é desonestidade intelectual? Eu já cometi muitas delas, né? Existe uma interpretação incompleta que você não consegue completá-la por falta de competência, né? Que não é o caso nem do Leandro nem do Eleazar, né? Não é falta de competência. Mas eu não entendi por que é que eles omitiram algumas informações que podem nos ajudar na resposta que nós tivemos que dar ao movimento feminista. Qual foi essas informações? Primeiro, eu percebi nos dois uma tentativa de romantizar, né, que eu chamo dos teólogos românticos da igreja, né? Quando se depara com textos difíceis, com textos que a gente não quer engolir em pleno século XXI, e aí a gente cria uma interpretação floreada, bonita, romântica, para amenizar a força da mensagem, né? Como, por exemplo, quando a gente lê na Bíblia que Deus mandou matar, né? Aí a gente, não, mas espera aí, Deus não pode mandar matar, Deus não mata, Deus é amor, e aí a gente fica incomodado com isso, e aí a gente tenta dar explicações. Queridos, se Deus matou, ele é soberano para matar. Se ele mandou matar, ele é soberano para mandar matar. Ele que dá a vida, ele que tem a autoridade maior sobre a vida. Então, diante dos atos de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é o silêncio. O silêncio de reverência, não de incompetência, mas de reverência. Né? Não precisa, Deus não precisa de advogados, queridos. Precisa que a sua palavra seja enviada. Então, quando as feministas fazem acusações dizendo que a Bíblia é um livro machista, que tem toda um discurso, né? Um discurso patriarcal, no sentido de que é o homem o centro, etc., pasme, meus queridos. Nesse aspecto, eles ou elas têm razão. Não podemos tapar o sol com a peneira. Eles têm razão. De Gênesis a Apocalipse, toda a literatura bíblica foi produzida no período patriarcal, onde o homem é o centro da sociedade, e a fala que será registrada é uma fala antropocêntrica. A gente tem que admitir o que está escrito. Nós temos que admitir. Isso não tira nada do nosso argumento, da força. Isso não significa que o movimento feminista, com todas as suas pretensões anti-família, anti-religião, anti-normas morais, etc., 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 que elas estejam certas. Mas em um ponto, se o inimigo estiver certo em um ponto, a gente tem que reconhecer que aquele ponto está correto. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ler no próximo vídeo para vocês, Gênesis 3,16, que ali não tem nada de romântico, pessoal. Quando Deus diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Evandro, quer dizer que você é um machistazinho de meia figa, né? Estudou tanto agora para ser um machista dos últimos dias, ou do sétimo dia, ou de todos os dias. Não. Eu estudei como um ministério voltado à interpretação da Bíblia e eu fiz um juramento a Deus que não vou mais permitir que nenhuma interpretação, que ao meu ver, dentro da ótica dos meus conhecimentos, que não estejam em harmonia, que eu fique calado. Pode ser pastor, pode ser meu irmão, minha esposa, meus filhos, pode ser quem for. Né? A gente tem essa obrigação moral de fazer alguma coisa. Né? Então, esse texto de Gênesis 3:16 é um texto realmente patriarcal. Você não pode fugir disso. Você não pode agora pegar um texto do Novo Testamento do apóstolo São Paulo
da teologia da submissão que Paulo fala, que é outra coisa, pessoal. A teologia de Paulo em Efésios está se relacionado às relações interpessoais. E ele menciona o casamento porque o casamento é digamos assim, é o ápice das relações interpessoais. Mas se você ler, quando Paulo diz assim que a mulher deve ser submissa ao homem, se você ler um versículo anterior, você vai ver que Paulo diz assim que devemos ser submisso ao outro. Né? E ele ali não estava falando de gênero, de sexo, nem nada. Nós temos que ser submissos uns aos outros. Né? Essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa é a mensagem do Cristo. Mas essa não foi a mensagem de Gênesis 3 e o verso 16. Então, devemos ser honestos, intelectualmente falando, teologicamente falando. Aquele texto é um texto patriarcal. É um texto cujo contexto não é como o Leandro disse. Olha, aqui o ser submisso não é o abuso, é o homem cuidar da mulher e a mulher cuidar do homem. Aí o Eliezer usou ali o texto K, né? Que é lá que aparece, a única vez que aparece aqui em Gênesis, lá em Cantares, né? Que o teu desejo será para o teu marido, ele vai te dominar, e lá diz assim, o desejo do meu amado é para mim, né? Ou seja, então, essa relação romântica, linda, parecido filme de Hollywood. Queridos, basta você ler a literatura do Antigo Testamento para você perceber que quem mandava eram os homens. Eram os homens. A imagem da mulher é uma imagem negativa e como é negativa. Não sou eu que estou inventando, não. Eu estou inventando alguma coisa. Você que já leu a Bíblia. Quando Salomão fala ali, né, da mulher virtuosa, não ele, né, mas Provérbio fala de mulher virtuosa, mas Salomão em Eclesiastes diz o que acerca da mulher? Ele diz que não conheceu, né? Como é amargo, né? Ele fala da mulher como sendo algo amargo, etc. Né? É uma linguagem patriarcal. É uma linguagem patriarcal. Isso não tira nada, não tira a nossa autoridade como igreja, não tira a nossa autoridade como mensageiros do evangelho, não tira nada. Pelo contrário, nos reveste de autoridade e de honestidade. As ocasiões no livro de Juízes, por exemplo, né, em que israelitas foram lá numa tribo, né, raptaram um monte de mulheres para levar como objeto para servir de esposas, né, para os homens da sua tribo. Né? Você imaginou que cena horrorosa é essa? Você chegar numa vila, invadir tudo, pegar todas as menininhas, levar, né, sem estabelecer um acordo, né, de relacionamentos. Olha, vocês têm quantas mulheres aqui? Nós temos homens lá. Não, violência mesmo, violência. E a Bíblia está marcada dessa violência, porque aquilo que Deus diz em Gênesis 3,16, pessoal, não é uma declaração de amor, né? Lógico, tudo que Deus diz, o amor está envolvido. Mas se você, com conhecimento elementar da teologia, você vai ver ali que é uma maldição que Deus está colocando. É o juízo de Deus que ele está colocando. E ele coloca dois tipos de juízo sobre a mulher. Diz, olha, vou multiplicar a tua dor, principalmente aí a tua gravidez. E outra coisa, você pecou porque o teu desejo foi em relação à serpente. Né? Foi em relação à serpente. E do ponto de vista psicanalítico, isso aqui tem material de erotização que, né, não vamos entrar nesse detalhe. Né? Você pecou porque o teu desejo foi para a serpente. Agora, a minha sentença para vocês, e disse o Senhor, o teu desejo será para o teu marido. Mas não parou aí. Quer você goste, quer não goste, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. O teu desejo será para o teu marido. E ele vai te dominar. Veja, ele vai te dominar. Porque esse é o castigo que você está recebendo.
E a história do Oriente Médio, pessoal da Bíblia, foi esse domínio do homem sobre a mulher. O que houve, além disso, foi a intensificação. E eu quero mostrar no próximo estudo, a partir do texto, né, e das interpretações dos próprios judeus, né, desse texto, de como os abusos. E não é só abuso, pessoal, mas é como se fosse um tipo de mandamento que eles tinham que obedecer. E no mesmo no Novo Testamento, Pedro diz: lembre-se, pessoal, lembre-se de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Lembre-se. É o Novo Testamento. Que a gente goste, como nós estamos vivendo numa sociedade de liberdade, de igualdade, etc. Quando a gente lê um texto como esse, a gente acha absurdo. Poxa, que texto é esse? Que história é essa de chamar meu marido de Senhor? Nenhuma mulher hoje quer saber disso. Então, o desafio nosso é o que esse texto significava e se ele deve ser aplicado ainda hoje ou não. Aí já é outra história. É como disse o curador, é o Dr. Rothman, né? Rothman, se não estou equivocado, o curador lá do Museu do Livro em Jerusalém, ele sempre diz uma mesma frase em palestras dele, ele diz assim: antes de você se preocupar no significado de um texto, você deve se preocupar o que é que está escrito. Primeiro vem o que é, depois o que significa. Então, o que é que está escrito? O que está escrito é isso que eu acabei de falar. Que você gosta, ou eu não, ou a igreja adventista, sei lá quem for, mas é o que está escrito. Mas por que está escrito? No próximo vídeo, se você tiver a paciência de assistir, eu vou tentar apresentar esse texto ali no livro de Gênesis, e você que está em casa, seja lá onde você estiver, você vai ter a oportunidade de analisar por você mesmo e saber se eu estou dizendo alguma heresia ou não, tá certo? Ou se estou dizendo alguma coisa que é coerente com a palavra do Senhor e também com a ciência da interpretação da Bíblia. Tá ok? Então, se você está gostando ou não, compartilhe com alguém, com sua família, com seus amigos, até com seus inimigos, como eu tenho dito. Eles precisam também ouvir essas coisas, tá ok? Então, um forte abraço e nós iremos voltar aqui no próximo vídeo para falar de forma específica de Gênesis 3 e o verso 16, ok? Então, um forte abraço e que Deus esteja com cada um de vocês.